agora o programa Educa Castanhal. Olá, estudantes, pais, professores e moradores de Castanhal. Sexta-feira chegou e já estamos com aquela sensação de dever cumprido. Alguns encerram a sua semana na sexta e outros no sábado. Mas o importante mesmo é fazermos o nosso melhor e nos dedicarmos em tudo que nos propomos a fazer. Agora, vamos acompanhar a aula da professora Nayana, que tem se dedicado nas suas atividades escolares, como também ao programa Educa Castanhal. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um programa Educa Castanhal. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Sou a professora Nayana Dias e trabalho aqui no município com as disciplinas de História e Ensino Religioso nas escolas do campo e da cidade. Quero deixar um abraço bem carinhoso a todos os meus alunos que mandaram mensagens pelas redes sociais. Fico muito feliz em receber o carinho de vocês. Sei que a saudade está grande em voltar para a sala de aula e reunir os amigos pelo corredor da escola. Mas saibam que está faltando pouco e em breve todos estaremos reunidos. Mas para isso, quero contar com a ajuda de vocês. Precisamos explicar a todas as pessoas sobre a importância da vacinação. Vamos levar todos os nossos familiares para se vacinarem e combater esse vírus que já ceifou muitas vidas. Vamos adotar a campanha Vacina Sim. É sempre importante falarmos sobre as medidas protetivas, então continue tendo todos os cuidados necessários para garantir uma proteção segura. Evitem aglomerações, usem máscaras, usem álcool 70% e vacinem-se. Hoje, quero te convidar a participar do programa. Mande suas dúvidas, curiosidades ou uma foto sua assistindo e nos envie para o número 91 9 8600 1203. Venham interagir conosco, afinal esse programa foi idealizado para vocês, alunos. E se for de outro município, mande sua foto com seu nome e o nome de sua escola. Será um prazer mandar um alô para você. Agora, que tal iniciarmos o nosso tour pela história? Hoje, a nossa aula será sobre uma das revoluções mais importantes que ocorreu na França. Você já sabe do qual estou falando? Isso mesmo, é a Revolução Francesa, que impactou várias regiões da Europa e serviu de exemplo para outras revoltas, sendo considerada pelos historiadores como um marco da idade contemporânea. Hoje, quero te apresentar um cara super importante, o nosso famoso dicionário. Ele está aqui hoje para nos ajudar a compreender algumas palavras. Então, corre aí e pega o seu, porque aqui o meu já está. Você pode estar utilizando o seu celular para pesquisar na internet, caso você não tenha um em casa. Bem, eu vou pegar o meu e procurar a palavra revolução. Revolução é uma palavra com origem no latim, revolutione, que significa ato ou efeito de revolver ou revolucionar, podendo ter vários significados aplicado às palavras de diferentes áreas, como sinônimos de revolta ou de movimento giratório. Encontrou aí? Então, uma revolução é uma alteração violenta nas instituições políticas de uma nação, muitas vezes alcançadas através de uma rebelião ou motim, podendo ser uma mudança radical dentro de uma sociedade, que ocorre num contexto político, econômico, cultural e social. Sendo assim, a Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário de grandes proporções que se espalhou pela França e aconteceu entre 1789 e 1799. Foi inspirada nos ideais do Iluminismo e motivada pela situação de crise que a França vivia no final do século XVIII, causando também profundas transformações que marcou o início da queda do absolutismo na Europa. Esse processo gerou muitas transformações pela Europa. Uma delas foi o sistema político que caminhava para uma centralização política nas mãos dos reis, chamada de absolutismo. Vamos pesquisar novamente a palavra absolutismo? O absolutismo foi o sistema político e administrativo dos países europeus,
nos séculos XVI ao século XVIII. Nele, o soberano centralizava todos os poderes do Estado em suas mãos, sem prestar contas à sociedade. Vamos observar a imagem que expressa essa organização da sociedade. Nela, encontramos todas as características citadas anteriormente, onde o rei comandava tudo. Todos os súditos obedeciam aos soberanos. Todos os impostos, as leis, moedas e o exército nacional eram comandados por ele. Durante o absolutismo, a monarquia concentrava todo o poder do Estado em si, utilizando-as de acordo com seus interesses. Leis, impostos e tributos eram criados sem a participação da sociedade ou de qualquer outro órgão da soberania. No regime absolutista, havia relação de fidelidade entre os súditos e monarcas, na qual a obediência e o respeito deveriam ser praticados por todos. Esse era um ponto importante, pois não era dado à população o direito de questionar os que fossem contrários aos interesses ou às leis definidas pelos monarcas. Todos eram reprimidos. Os reis usavam da força, da violência e dos exércitos para reprimir, prender ou até mesmo matar quem se opusessem ao que era ditado pelo regime. O clero participava e apoiava esse movimento, pois era uma forma de a igreja continuar a não pagar impostos e seguir cobrando várias taxas à população. Para concentrar o poder em suas mãos, o rei precisou acabar com os exércitos particulares, proibir a cunhagem de diferentes moedas e centralizar a administração do reino. Perceberam como essa questão da centralização de poder era forte? No final do século XVIII, a França era um país agrário, com uma produção estruturada no modelo feudal. Isso significava que existiam impostos e licenças que só eram válidos para determinadas regiões. O poder político estava concentrado no rei e num pequeno número de auxiliares. Por isso, para a burguesia e parte da nobreza, era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI, que governava num período na Europa. Para compreendermos melhor essa revolução, vamos analisar as 3 fases na qual ela foi dividida. Desta forma, temos: primeira fase, monarquia constitucional, de 1789 a 1792. Segunda fase, convocação nacional, de 1792 a 1795. E, por fim, terceira fase, diretório, de 1795 a 1799. Vamos acompanhar uma breve explicação dessas fases? Se liga aí! A Revolução Francesa. Por muito tempo na França, durante o regime absolutista, o clero e a nobreza usufruíam e ostentavam privilégios que eram sustentados pelas classes sociais menos favorecidas. Porém, no final do século XVIII, um cenário de grave crise econômica atinge a França. Esta crise era marcada pela falência do modelo econômico francês, sustentado pela agricultura. Este modelo já não dava mais conta de suprir as necessidades básicas da sociedade, resultando em um cenário caótico de miséria, fome e desemprego. O modelo de sociedade francesa ainda era o mesmo da época medieval, dividido em estados. O primeiro estado era o clero. O segundo estado era a nobreza. E o terceiro estado era o povo, burguesia, artesãos e camponeses. Diante dessa realidade, o rei Luís XVI, pressionado por todo o cenário descrito, convocou a Assembleia dos Estados Gerais, que surgiu na França medieval e era convocada em momentos de crise. O povo francês via nessa Assembleia uma forma de obter soluções para a situação do país. Nessa Assembleia foi discutida a possibilidade da nobreza começar a pagar impostos, pois somente o terceiro estado pagava. Porém, a votação era realizada por estado e não por indivíduo. Desse modo, apesar do terceiro estado ser mais numeroso em relação aos 2 primeiros, o clero e a nobreza sempre votavam a favor de seus privilégios. Assim, sempre ficava 2 contra 1, deixando o terceiro estado em desvantagem e os derrotando. Então os representantes do terceiro estado começaram a exigir que o voto fosse individual, mas novamente essa proposta foi negada. O que motivou a criar uma Assembleia Constituinte. A população, já insatisfeita, enfureceu-se quando o rei foi contrário à Constituição que estava sendo elaborada e ordenou o fechamento da Constituinte. Assim,
Em 14 de julho de 1789, a população rebelou-se e atacou a Bastilha, prisão para onde eram levados os opositores do absolutismo francês. A queda da Bastilha foi o nome que ficou conhecido à tomada da prisão e que marcou o início da Revolução Francesa. Com a radicalização do povo, uma série de mudanças aconteceu na França, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o fim dos privilégios feudais, a elaboração de uma nova Constituição e estabelecimento de uma monarquia constitucional, o que frustrou aqueles que esperavam que a França seria uma república. Então dois grandes grupos políticos surgiram para controlar a nação. Os girondinos, conservadores, representantes da alta burguesia e defensores de uma república liberal. E os jacobinos, republicanos radicais, apoiados pelas camadas populares que defendiam mudanças radicais. O grupo que iria controlar a convenção eleita pelo voto seria os jacobinos, que por um lado empreenderam reformas econômicas e populares, e por outro executaram perseguição a todos que fossem contrários a tais medidas. Esse período ficou conhecido como Era do Terror. Naturalmente, a atuação dos jacobinos gerou uma reação dos grupos conservadores representados pelos girondinos. Essa articulação resultou num golpe conhecido como Reação Thermidoriana. A partir dessa data, os girondinos adotaram uma série de medidas. Em 1795, a convenção foi substituída pela Diretório. Os girondinos e a alta burguesia francesa redigiram uma nova constituição. A instabilidade que a França vivia fez com que também passassem a defender o autoritarismo. Dessa forma nasceu o apoio a Napoleão Bonaparte, general famoso por liderar os exércitos franceses. O resultado disso foi a organização de um evento conhecido como Golpe do 18 de Brumário. Então iniciou-se o período napoleônico. Inscreva-se no canal e deixe seu like para acompanhar mais vídeos como esse. As causas para que ocorressem a Revolução foram que a burguesia francesa, preocupada em desenvolver a indústria no país, queria acabar com as barreiras que restringiam a liberdade de comércio internacional. Desta forma, era preciso que fosse adotado na França, segundo a burguesia, o liberalismo econômico. A burguesia exigia também a garantia de seus direitos políticos, pois era ela quem sustentava o Estado, posto que o clero e a nobreza estavam livres de pagar impostos. Apesar de ser a classe social economicamente dominante, sua posição política e jurídica era limitada. A crise se instalou na França quando os ministros sugeriram que a nobreza e o clero deveriam pagar impostos. Pressionados pela situação, o rei Luís convoca os Estados Gerais em uma assembleia formada pelos 3 estamentos da sociedade francesa. Primeiro estado, composto pelo clero. Segundo estado, formado pela nobreza. E terceiro estado, composto por todos aqueles que não pertenciam ao primeiro nem ao segundo estado, no qual se destacava a burguesia. Ao longo da segunda metade do século XVIII, a França se envolveu em inúmeras guerras, como a Guerra dos 7 Anos, que durou de 1756 a 1763, contra a Inglaterra e os auxílios dos Estados Unidos na Guerra da Independência. Ao mesmo tempo, a corte absolutista francesa, que possuía alto custo de vida, era financiada pelo Estado, que, por sua vez, já gastava o seu orçamento com a burocracia, que o mantinha em funcionamento. Soma-se a esta atmosfera 2 crises que a França teria que enfrentar. Primeira, a crise no campo, em razão das péssimas colheitas nas décadas de 1700 e 1800, que gerou uma inflação de 62%. Segunda, uma crise financeira, derivada da dívida pública que se acumulava, sobretudo pela falta de organização econômica, principalmente na falta de investimento no setor industrial. Os membros do Terceiro Estado, muitos deles influenciados pelos pensamentos iluministas e pelos panfletos que propagavam as ideias de liberdade e igualdade disseminadas entre a população, passaram a ser os mais afetados pela crise. Perceberam quanto esta revolução modificou o sistema político da França? Acompanhe agora algumas consequências desse movimento para a sociedade. São elas. Dentre eles temos o fim dos privilégios de classe na França,
o fim de qualquer resquício do feudalismo no país e início da consolidação do capitalismo, início do processo de queda do absolutismo na França e na Europa, inspiração para movimentos de independência no continente americano. Temos a popularização da República como forma de governo, a separação entre os poderes e, por fim, temos a imposição da liberdade individual, que tornavam os homens iguais perante a lei. Um ponto importante da Revolução Francesa é o lema, que ficou conhecida como liberdade, igualdade e fraternidade. Bem, queridos, chegamos ao fim de mais um programa. Espero ter a sua companhia semana que vem. Então, curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixa aquele like para a professora e até semana que vem. Estamos apresentando o programa Educa Castanhal. É histórico um evento como esse. Por quê? Nunca aconteceu. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz e agradeço a Deus pelo esse momento que Ele me permitiu de chegar até aqui. Quando eu cheguei no Instituto de Previdência, eu achei de uma tamanha frieza você entregar uma portaria de aposentadoria da forma como eram entregues. A gente precisa, sim, fazer esses rituais para que as pessoas se sintam valorizadas. É um momento histórico, né, no município de Castanhal, em homenagear as nossas servidoras. Agora foram 23 servidoras da educação, professoras, que dedicaram a sua vida. Então é uma forma de gratidão, né, ao trabalho, ao esforço, à dedicação dessas servidoras, à rede municipal de ensino e à nossa prefeitura de Castanhal. Momento importante, momento histórico e não poderia ser em outra gestão, né? O nosso prefeito, com o coração que tem, com a relação que tem com o servidor municipal, ele fica muito feliz e ficamos felizes em proporcionar aos nossos aposentados a partir de agora. Voltamos a apresentar o programa Educa Castanhal. Agora, estudantes, não esqueçam de enviar fotos, vídeos, mensagens para o WhatsApp do programa Educa Castanhal, que é 986001203. Até a próxima e um abraço carinhoso. Tchau!